Neste vídeo, vamos falar sobre a origem, o desenvolvimento e a importância da Hansa, uma poderosa liga comercial na Europa medieval. Vou explicar como os mercadores se uniram, Lübeck se tornou o centro, o comércio prosperou e qual foi o papel das cidades, dos escritórios comerciais e dos conflitos políticos. No século XII, mercadores do norte da Alemanha começaram a se juntar. Eles queriam fazer comércio de forma mais segura e fácil. Cidades como Lübeck e Hamburgo criaram uma rede. Assim surgiu a Hansa, uma poderosa liga comercial. Lübeck se tornou, no século XIII, o coração da Hansa. A cidade ficava numa boa localização no Mar Báltico e tinha um grande porto. Mercadores de Lübeck negociavam peixe, sal e cereais. Outras cidades se juntaram a Lübeck. A Hansa controlava o comércio no Mar Báltico e no Mar do Norte. Transportavam produtos como madeira, peles, tecidos e especiarias. Os navios, chamados cogs, eram resistentes e podiam carregar muito. O comércio deixou as cidades ricas. A Hansa fundou escritórios comerciais, ou filiais, em cidades estrangeiras. Os mais importantes ficavam em Novgorod, Bergen, Londres e Bruges. Lá viviam e trabalhavam mercadores da Hansa. Esses escritórios protegiam o comércio. As cidades franceses se uniram para se proteger. Piratas e príncipes inimigos ameaçavam o comércio. A Hansa tinha seus próprios navios de guerra para proteger os navios mercantes. Assim, o comércio ficava mais seguro. A partir do século XIV, as cidades hanseses se reuniam regularmente. A Dieta de Lübeck era como um parlamento para os mercadores. Lá discutiam regras, comércio e conflitos. Lübeck liderava essas reuniões. Em 1358, a Hansa entrou em conflito com a Dinamarca. O rei dinamarquês queria controlar o Mar Báltico. A Hansa lutou na guerra e venceu em 1370 com o Tratado de Stralsund. Isso fortaleceu seu poder. O peixe, especialmente o arenque, era um grande negócio da Hansa. No Mar Báltico, pescavam e salgavam muito arenque. O peixe era vendido para o sul da Europa, onde era muito apreciado. Isso trouxe grande lucro. No período medieval, o sal era muito importante para conservar alimentos. Lüneburg, uma cidade francesa, tinha grandes depósitos de sal. A Hansa vendia o sal por toda a Europa. Chamavam-no de ouro branco.
No século XIV, os príncipes ficaram mais poderosos. Eles queriam controlar a riqueza das cidades francesas. Alguns cobravam impostos altos ou atacavam navios. A França teve que se defender. A igreja era muito influente na Idade Média. As cidades francesas pagavam dinheiro para facilitar o comércio. Mercadores também doavam para igrejas e capelas. Assim mostravam sua riqueza e fé. Nas cidades francesas como Rostock ou Bremen, o artesanato prosperava. Ferreiros, tecelões e padeiros trabalhavam para o comércio. Seus produtos eram vendidos pela Hansa. Isso tornava as cidades vivas. No século XV, a imprensa se espalhou. A Hansa usou-a para imprimir contratos e regras comerciais. Os mercadores podiam trabalhar melhor. A imprensa tornou a Hansa mais moderna. No século XV, houve disputas com a Inglaterra. Mercadores ingleses queriam mais comércio por conta própria. A Hansa lutou por seus direitos, especialmente no escritório de Londres. Foi uma competição dura. No século XVI, a Hansa perdeu poder. Novas rotas comerciais, por exemplo para a América, ficaram mais importantes. Reis e príncipes poderosos também limitaram a Hansa. As cidades colaboravam menos. No século XVI, a Holanda virou uma potência comercial. Seus navios eram mais rápidos e modernos que os da Hansa. Cidades como Amsterdã dominaram o comércio. A Hansa não conseguiu acompanhar. Em 1618 começou a Guerra dos 30 Anos, que atingiu a Alemanha. Cidades francesas como Stralsund foram atacadas. A guerra atrapalhou o comércio, e muitas cidades ficaram pobres. A influência da Hansa diminuiu. Em 1669, aconteceu a última reunião da Hansa em Lübeck. Poucas cidades ainda participavam. A Hansa quase não tinha mais poder. A liga comercial foi se desfazendo aos poucos. Na Escandinávia, a Hansa permaneceu ativa por mais tempo. Cidades como Bergen, na Noruega, eram importantes para o comércio de peixe.
Mas também lá, no século XVII, a Hansa enfraqueceu. Novas potências tomaram seu lugar. A Hansa marcou muito o norte da Alemanha. Muitas cidades como Lübeck ou Hamburgo ainda hoje têm orgulho da história francesa. Armazéns antigos e prefeituras lembram desse tempo. A Hansa vive na cultura. Os mercadores franceses muitas vezes ficaram muito ricos, construíram casas bonitas e ajudaram as cidades. Sua riqueza vinha do comércio de produtos como âmbar ou tecidos. Mas nem todos os cidadãos eram tão ricos. As mulheres tinham um papel pequeno na Hansa. Algumas viúvas continuavam os negócios dos maridos. Elas negociavam mercadorias e cuidavam dos escritórios. Mas, na maioria, os homens trabalhavam no comércio. O Mar Báltico era o centro da Hansa. Chamavam-no de Mãe da Hansa, porque ligava o comércio. Navios navegavam entre Polônia, Suécia e Alemanha. O Mar Báltico era seu espaço de vida. Piratas eram uma ameaça para a Hansa. Eles atacavam navios mercantes e roubavam mercadorias. A Hansa construiu navios fortes e contratou guardas. Mesmo assim, a pirataria foi um grande problema. As cidades francesas eram muitas vezes independentes dos príncipes. Tinham suas próprias regras e prefeitos. Mas precisavam negociar com reis para proteger o comércio. Isso nem sempre era fácil. Nas cidades francesas, a educação ficou o mais importante. Mercadores precisavam ler, escrever e calcular para o comércio. Escolas surgiram e muitas crianças aprenderam. Isso ajudou as cidades a serem modernas. Com a descoberta da América, o comércio mudou. Novas rotas pelo Atlântico ficaram mais importantes. A Hansa ficou limitada ao Mar Báltico e perdeu influência. O comércio mundial passou à frente. Hoje, cidades como Hamburgo ou Bremen se chamam cidades francesas. Elas têm orgulho da história e usam o nome para o turismo. Também existe uma nova Hansa, uma rede cultural. A ideia da Hansa continua viva.
A Hansa inspirou artistas. Pinturas mostram cogs, mercadores e portos. Museus têm modelos de navios hanseses. A arte mostra como a Hansa era viva e importante. Hoje, a Hansa é um símbolo de cooperação. No norte da Alemanha, cidades comemoram festas hansesas com mercados e desfiles. Escolas ensinam sobre a Hansa, porque foi muito importante. Sua história fascina muitas pessoas.